Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Dev Analytics e mais um vídeo dessa série que eu espero que todos estejam curtindo, que é a série de Python, né? Um curso totalmente gratuito oferecido pela Dev Analytics, tá? No nosso último vídeo, nós terminamos de falar sobre variáveis, nós explanamos inclusive sobre conteúdos que não estavam bem relacionados com variáveis, a gente falou sobre o comando print, sobre como se faz comentários dentro do Python, e vocês podem ter percebido que eu andei alterando algumas coisas aqui. O nome do arquivo anterior era variables.py, eu acabei colocando 01_variables.py, até para ficar melhor ali, ficar mais organizado. O que a gente vai falar hoje é sobre operadores aritméticos. Então eu acabei criando ali também um arquivo chamado 02 Arithmetic Operator. Então vamos falar sobre isso. Dentro do Python, né, como qualquer outra linguagem, a gente consegue fazer operações aritméticas utilizando a própria linguagem. Para isso existem os operadores aritméticos, que nada mais são aqui, eu vou até mostrar para vocês todos eles, né? Nós temos a adição, né, que é representada obviamente pelo mais, nós temos a subtração, a multiplicação, que é o asterisco, e nós temos a divisão, que é a barra, né? Além desses quatro, que são as mais conhecidas, né? Nós temos também as duas barras, que ela representa uma divisão. Até eu botei aqui, ó, tem que botar separadinho, né? Com retorno int, inteiro, né? O que ela faz? Ela arredonda isso. Então, vamos supor, se você vai lá, né? Vou até dar um print aqui, ó. Print, né? 10 dividido por 3, né? Vamos salvar, vou executar esse arquivo, né? Então vou usar o nosso bash normal, vou dar um clear aqui para ficar mais fácil para a gente entender, e vamos botar 02 Python, na verdade, Python 3 e 02. Vamos executar. Olha só o que acontece, né? Ele printa o 3.33, é uma dízima periódica, né? Então, se a gente utilizar o operador, dois operadores aqui, né? E salvar, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar para 3, então ele é uma divisão arredondada, né? E aí nós temos também a potenciação, né? Que é a potência, né? E o resto, ou módulo, como o pessoal chama, né? O mod, é o resto da divisão, né? E, por último, o operador de procedência, né? Então vamos falar sobre todos esses operadores, mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aqui, né, nesse vídeo. Se não gostar, não tem problema, pode no final do vídeo dar o dislike, não tem problema. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, isso é muito importante, tá? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ir levando esse conteúdo mais para frente para pessoas que queiram aprender Python, né? E além disso, né, lembrando que, ó, quem tiver interesse em camisetas com o tema dessa área que a gente tanto gosta, né, vai lá em loja.devanalytics.com.br. Nós temos uma série de modelos de camisetas, tudo dentro desse mundo que a gente ama, né, trabalhar, que é o mundo de desenvolvimento e análise de dados. Então, de novo, loja.devanalytics.com.br. Lembrando que você pode utilizar o cupom DEPLOY, então bota aqui editor DEPLOY em letra maiúscula e você vai estar ganhando 10% de desconto em toda a loja, na verdade, né? Então nós vendemos camisetas, canecas, regatas, até avental, para quem gosta de um churrasco ali, quer botar um avental com o tema que tu gosta de trabalhar, tem lá para vocês comprarem, beleza? Use o cupom DEPLOY e você ainda pode fazer em até 3 vezes sem juros. Dá para fazer até em 12 vezes, mas aí corre um jurinho. Mas imagina, pô, ganhar 10% de desconto, fazer em 3 vezes. Eu já estava lá comprando 5, 10 camisetas, então não perca, vai lá. Então voltando aqui, né, vamos falar sobre todos eles. Então vamos passar aqui adição, né, simples, né, então se eu fizer 10 mais 10 aqui, eu vou até botar aqui assim, adição e o operador, né. Vamos copiar aqui e vamos fazer todos eles. E aí eu vou botar a subtração, e aqui eu vou fazer 10 menos 5, para a gente entender aqui.
multiplicação. Multiplicação, vamos fazer multiplicação aqui, 10 vezes 10, né? Opa! 10 vezes 10. E divisão, passou aqui um fechamento errado aqui. A divisão, teclado, divisão, eu vou botar 10 dividido por 3, e a divisão, que já é basicamente aquele exemplo que a gente colocou ali, né? Divisão int aí aqui a gente vai colocar a potenciação. Opa, aqui eu vou botar potência de 2. E por final aqui, né? Potenciação. E por final a gente tem um módulo, né? Que é o resto. Eu vou botar aqui como resto. E isso aqui é representado pelo percentual, né? Então a gente vai fazer aqui 10 modo de 2, tá? Beleza. O precedência aqui eu vou passar logo depois, tá? Então a gente vai salvar isso aqui, vamos executar para a gente entender o que aconteceu aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui o meu terminal para vocês entenderem melhor o que aconteceu, né? Então aqui, adição simples, né? Ele fez 10 mais 10 aqui, chegou no 20, né? No resultado de 20, subtração também, 5, né? 10 menos 5. Multiplicação, ele pegou 10 vezes 10, 100. A divisão, ele acabou dando aquela dízima periódica que a gente já tinha visto. E a divisão inteiro... Opa, divisão inteiro, tá. Vou botar por 3 aqui. Ele acabou arredondando para 3. A potenciação, né? A potenciação aqui, eu acabei esquecendo de mudar também. Oxa! Beleza, 16, né? Então 4 na segunda potência, né? Se eu botasse aqui na quarta potência, por exemplo, ó, ele já ia dar 256 aqui, beleza? E aí, o resto também da divisão, então o resto da divisão de 10 por 2, né? Então dá 0. Se eu quisesse botar aqui, por exemplo, 11 aqui, né? E executar, ele vai dar 1, né? Porque ele acabou fazendo o resto, teve um resto, né? Isso, inclusive, o pessoal utiliza bastante essa abordagem aqui para poder verificar se o valor ele é par ou ímpar, né? Então é bem fácil, é só tu pegar o valor, né? Fazer o resto da divisão por 2, e se ele for 0, ele é par, se ele não for, ele é ímpar, né? Então, já dando um toque para a galera aí, tá? E agora a gente pode fazer o seguinte, né? A gente já entendeu todos eles. E aí agora a gente vai entender essa precedência, na verdade, né? Não é procedência, é precedência. Então eu vou comentar isso aqui, né? Para ele não aparecer nos próximos prints. E a gente vai continuar aqui. A gente vai botar A é igual a 2, B é igual a 5 e C é igual a 10. Isso aqui são variáveis, né? Normal, como a gente já tinha visto na última aula. E eu vou dar um print aqui, ó, print, né? Eu vou pegar 5 mais 2 vezes 10, né? E a gente vai executar agora aqui, e ele vai dar 25, né? E aí eu te pergunto, tá, por que ele fez 25, né? Bem, é simples, é matemática básica, né? Então o que ele fez? Ele acabou dando prioridade para esse cálculo aqui do 2 vezes 10, e depois ele acrescentou o 5, né? Então ele fez aqui 2 vezes 10, 20, né? E depois ele fez 5 mais 20, 25. Então por isso que ele printou aqui o 25. Só que se eu quisesse alterar essa forma de cálculo, né? Eu posso utilizar justamente os parênteses. Então eu posso envolver, por exemplo, aqui o 5 mais 2 e um parênteses. E se eu salvar esse arquivo e executar de novo, ele já vai aparecer 70. E aí por quê? Obviamente, né? Porque ele fez aqui 5 mais 2, 7. Para depois ele multiplicar por 10. Então ele fez 7 vezes 10, 70. Isso por quê?
Porque esse operador de precedência, ele tem a maior importância dentro do cálculo, né? Então, se eu botar esse precedência, ele vai fazer isso antes de qualquer coisa, independente se ele é multiplicação, divisão. Então, só recapitulando, né? Primeiro multiplicação, depois a divisão, depois a soma e a subtração, né? Então, essa é a ordem natural de prioridade no cálculo da matemática. Só que se eu estou utilizando o parênteses, ele vai primeiro executar isso independente da regra natural da matemática. Então, olhando assim, né, o precedente seria o primeiro, depois a gente seguiria dentro das importâncias ali, da prioridade, né, a gente seguiria com a potenciação, em seguida com a multiplicação, para depois a divisão, e depois, ou melhor, a divisão normal, para depois a divisão de arredondada, para só então, né, a gente ter aqui no final a adição e a subtração. Então esse é a hierarquia, né, a hierarquia de prioridade de cálculo que o Python acaba utilizando, tá? E outra coisa interessante, né, que a gente pode entender aqui, né, eu vou até comentar isso aqui tudo, na verdade, vou comentar e vou seguir aqui daqui de baixo. Vou dar um print aqui, ó. Tá, vou dar o 10 mais 10, né? Eu já tinha até feito esse exemplo antes, mas só para a gente entender, ó, 20. E se eu pegar aqui, ó, agora e fizer 10 mais 10 em string, ele vai concatenar, vai dar 10, 10, beleza? Até aí nenhum problema. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 10 inteiro mais 10 literal, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um erro, obviamente, porque ele vai dizer que ele não consegue fazer uma operação aritmética utilizando um valor inteiro com um valor em string. Beleza, até aí tudo bem. E isso vai acontecer independente se for, por exemplo, divisão, ele vai fazer a mesma coisa, e se for uma subtração. Ó, subtração, ele também vai fazer a mesma coisa. Porém, contudo, sobretudo, todavia, para a multiplicação, ele tem um comportamento, digamos, inesperado, né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar esse valor de 10, ou melhor, ele vai pegar esse valor string de 10, e eu vou printar aqui e vocês já vão perceber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ele pegou o valor literário de 10 e ele multiplicou concatenando eles. Então ele meio que, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma função de repetir, um repeat, né? Então eu estou dizendo, repita 10 vezes o valor, a string 10. A mesma coisa aconteceria se eu botasse, por exemplo, aqui, ó, oba. Olha lá. E executar, ele vai oba, 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 oba 10 vezes. Por quê? Porque a multiplicação, né, de um número inteiro seguido de uma string, ele funciona como se fosse uma função de repeat, tá? Então esse é um ponto que é legal a gente entender dentro dessa temática de operadores aritméticos. E também a gente pode fazer o seguinte, ó. Lembra que eu tinha falado para vocês, ó, vou até botar mais aqui, ó. Lembra que eu tinha falado para vocês que string com string, né? A soma de string com string, ele vai acabar fazendo a concatenação delas, né? E agora vou provocar um pouquinho mais, né? Se eu pegar agora aqui, ó, dentro de uma string só e fizer isso, será que ele vai executar? Será que ele vai realmente entender que isso é uma operação aritmética? Vamos ver. Não, ele entendeu que aquilo ali é uma string, obviamente, né? Se a gente pensasse ao contrário, seria estranho, né? Só que existe uma função dentro do Python também, e isso é meio que um bônus agora dessa aula, né? Que é a função eval. Então eu vou botar o eval aqui, vou passar minha caractere, minha cadeia de strings e vou fechar aqui. Se eu executar agora isso aqui, olha só o que vai acontecer. Ele executou a operação aritmética. Então ele foi lá e fez 10 mais 10 igual a 20. Se eu botar aqui, por exemplo, um asterisco e executar, ele mostrou 100. E tudo isso porque essa função eval é o chamado evaluate, né?
ele vai pegar o contexto daquela string, né? Então ele está pegando essa cadeia de caracteres e está verificando se dentro dessa cadeia de caracteres existe alguma operação que pode ser executada, seja ela não só para operadores aritméticos, tá? Mas eu podia ter um código enrustido ali dentro, scripts maliciosos, essas coisas assim, né? E essa função, ela simplesmente vai executar alguma coisa que tiver dentro de uma cadeia de caracteres. E isso pode ser interessante, dependendo da abordagem, pode ser perigoso também. Mas vale a pena sempre eu mostrar para vocês aqui, para vocês saberem que, eu estou recebendo lá, por exemplo, eu já vou mostrar, dando gancho para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre inputs, a gente já vai ver que talvez isso seja interessante tratando inputs, né? Então, talvez a gente possa utilizar o eval para poder fazer alguma coisa, executar alguma coisa dentro do nosso programa. Beleza? Então, querendo ser mais enxuto aqui, para a gente poder ser o mais objetivo possível dentro dos nossos vídeos, para o curso ser fluido, inclusive, eu vou ficando por aqui. Lembrando que o próximo vídeo é sobre input de dados, né? E a gente vai entender como é que a gente faz isso, tá? Então, se não curtiu agora, né? Já vai curtindo. E se curtiu lá e não gostou do conteúdo, dá um dislike, não tem problema. É legal a gente ter esse termômetro para saber se a gente está realmente indo para o caminho certo, né? E para saber se o pessoal está tendo aceitação. Lembrando que o que eu peço para vocês? Se inscrevam no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações e principalmente, se você está dentro de uma comunidade, gente que está querendo aprender sobre Python, programação ou análise de dados, compartilhe esse vídeo. Mande para os seus amigos e faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Curso totalmente gratuito sobre uma linguagem que é altamente solicitada no momento, é difícil acontecer, né? Então, vamos compartilhar, vamos fazer isso aí mais para frente. Beleza? Conto com vocês, hein? Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Valeu!